se resolve então essa equação? Voltando ao nosso esquema, nós vemos que o pensamento produz a emoção produz a ação produz o resultado. Nós vemos também que o nosso pensamento ele é um misto, é uma combinação da nossa genética, das experiências e do conhecimento acumulado, das nossas crenças, que é a nossa herança cultural, e nós vimos também que eventos, circunstâncias, o contexto, ele exerce uma pressão sobre nós. Nós pensamos, esse pensamento produz a emoção e a emoção que produz o resto. E vimos também que o grande problema é como mudar a maneira como nós pensamos, uma vez que isto constitui a nossa personalidade, que é feita com tudo que nós trazemos do passado. Então, a grande pergunta é: o único ponto de controle que nós temos é o pensamento. E como que nós mudamos o pensamento? Existe uma única fórmula, e nós já vimos isso no nosso curso. A única fórmula é e você pode fazer isso porque você tem a autoconsciência. O que é a autoconsciência? A autoconsciência é você olhar para si, refletir sobre si mesmo e decidir o que você quer da vida. Nós, seres humanos, nós temos esse poder. Você tem consciência do que você quer, você pode fazer isso. Então, é você pensar sobre o que você quer, e você pode se auxiliar da imaginação. O que é a imaginação? A imaginação é se projetar no futuro, como você gostaria de estar, como você gostaria de ser. E você pode também fazer uso da visualização. Qual a diferença entre imaginação e visualização? Imaginar é você pensar numa coisa que ainda não existe. Visualizar é manter a sua imaginação fixa na mente. Por exemplo, eu imagino uma realidade no futuro. Essa imaginação ela é breve, a visualização ela vem como suporte à imaginação. Você começa a visualizar, você imagina uma casa e aí no outro dia você visualiza aquilo que você imaginou. Isso ainda existe como uma lembrança, porque isso já é memória. Se você imagina uma coisa hoje, amanhã essa imaginação vai fazer parte das experiências. Ela deixa de ser uma imaginação para ser uma memória. Então o que você faz? Com a ajuda da imaginação, você visualiza a realidade que você imaginou. E no processo, no passo a passo, você vai substituindo o conhecimento, as experiências, as crenças, pela visualização, pela memória do futuro que você cria e que com o passar do tempo se torna uma memória do passado. Então, como você resolve essa equação? Nós temos esses 3 fatores e não se preocupe, nós vamos trabalhar muito esses fatores ainda. Próximo módulo fala sobre iniciativa e liderança, e no módulo seguinte nós vamos ter um módulo específico sobre imaginação e visualização. Então o que você precisa? A primeira coisa que você precisa de fato definir o futuro que você quer. Você precisa usar a imaginação. Primeiro, com a autoconsciência, você descobre que você não quer mais isto que você tem. E com a imaginação, você imagina o que você quer, e isto é o nosso propósito definido, ok? Você precisa imaginar isto, e aí você precisa trazer esta memória do futuro, vamos chamar isso de memória do futuro. Você traz essa memória do futuro para o presente.
Você precisa, isso é um trabalho de visualização. Porque nós só podemos ter um tipo de pensamento. A nossa mente ela é constituída de tal forma que você não pode pensar em duas coisas ao mesmo tempo. É impossível. Se você pensar uma coisa, você tem que se fechar nisso. Não porque você quer, porque essa é a nossa natureza, nós só conseguimos pensar uma coisa por vez. Então, ou você pensa em todo esse passado, ou você pensa no que você quer no futuro. Então, no momento que você pegar o seu propósito e trazer ele para dentro do seu pensamento presente, você já está eliminando o passado. É simples assim. É lógico que o passado, as ideias, como nós vimos no módulo extra, no módulo passado, as ideias elas são vivas, elas querem sobreviver. E elas brigam entre elas por espaço na sua mente. E vence aquela que for mais forte. E qual das duas é mais forte? No começo é sempre a memória do passado. No início, por isso é tão difícil essa mudança, porque as pessoas não têm o propósito definido e elas só têm uma vaga ideia do que elas querem. O passado vem e toma conta. Mas na medida que você usar o processo de visualização e imaginar aquilo que você quer, aquilo que eu falei no final do módulo passado, do módulo extra, se você imaginar, quanto mais viva for a imagem do seu propósito definido, quanto mais clara, quanto mais específica ela for, mais fácil será de você manter ela no pensamento. E quanto mais você manter no pensamento o que você quer no futuro, tanto mais você se distancia do passado. O passado só tem espaço no seu pensamento porque você lhe dá a melhor suíte. Porque você lhe dá atenção, porque você o alimenta, porque você cuida do passado. Às vezes inconscientemente, mas você faz. Comece a cuidar do seu futuro, como você cuida do passado. Tem que ter claro na sua mente o que você quer do futuro. Por isso o propósito definido, ele é uma coisa essencial. É aquilo que nós falamos no módulo passado. Então, se você não tem claro aqui o que você quer, você não tem como combater o passado. E muitas pessoas pensam o seguinte. Elas pensam, eu primeiro preciso resolver o meu passado. Eu primeiro preciso eliminar as minhas crenças. Você não precisa nada, você precisa definir o que você quer, seja o que for, e não precisa ter medo que você nunca vai definir algo grande demais. Se você é capaz de imaginar um estilo de vida, é só você imaginar ele com detalhes e manter ele aqui na sua mente. Manter ele vivo na sua mente. Porque no momento que você manter ele vivo aqui na sua mente, você vai começar a ter o tipo de ação que vai criar o tipo de ação para igualar o resultado que você quer. E aí eu não estou dizendo que isso vai acontecer num passe de mágica. Não, não estou dizendo. Mas eu estou dizendo que é tão fácil você imaginar um futuro e realizá-lo, quanto é fácil você viver a vida inteira se sabotando por causa do seu passado. A energia é o mesmo, o trabalho é o mesmo, o processo simplesmente é o inverso. Quando é o passado que vem aqui e ocupa o seu pensamento, ele vai produzir a emoção que está alinhado com o que você pensa,
vai produzir a ação e o resultado vai estar ali. Agora, se você trouxer o futuro para dentro, você vai fazer o mesmo processo. O processo é o mesmo. Agora, como você traz o futuro para dentro do presente? É isso que nós vamos ver no próximo bloco.